Boa noite, queridos. Meu nome é Maurício, sou fundador da editora Trinitas e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que nessa nossa primeira conferência online nos assistem pelo YouTube. A editora Trinitas é uma das mais novas editoras cristãs do Brasil, com apenas 2 anos de existência, e foco na publicação de livros sobre vida piedosa, educação cristã clássica, teologia reformada e conservadorismo. O nosso nome, Trinitas, vem do latim e significa trindade, um nome que remete tanto à ortodoxia da fé cristã quanto aos valores de verdade, bondade e beleza da cultura clássica. Hoje à noite nós teremos 3 palestras imperdíveis, começando com o reverendo Wilson Porte. Ele é pastor da Igreja Batista Liberdade em Araraquara. Também é professor e presidente do Conselho do Seminário Martin Butzer. É escritor e conselheiro do TGC Brasil, a Colisão pelo Evangelho. O pastor Wilson falará sobre como manter-se contente e alegre em Deus, mesmo em meio aos sofrimentos da vida neste mundo caído. Na sequência, nós teremos o reverendo Franklin Ferreira. Ele é pastor da Igreja da Trindade, em São José dos Campos. Também é professor e diretor-presidente do Seminário Martin Butzer, além de escritor, conferencista e presidente do TGC Brasil. O pastor Franklin trará uma mensagem que nos desafiará a levar uma vida inteiramente centrada na busca pela glória de Deus. E fechando a noite, nós teremos o reverendo Maurício Andrade. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista Bíblica no Rio de Janeiro e é membro do Conselho do Ministério Fiel. O pastor Maurício falará sobre um dos livros mais importantes escritos no século XX, A Abolição do Homem, de C.S. Lewis, mostrando como a concepção moderna de educação tem destruído o intelecto e a alma de toda uma geração. E se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência em nosso site, corre lá e aproveite, porque nós sortearemos vários brindes entre os inscritos. E no fim de cada dia da conferência, anunciaremos os vencedores de todos os sorteios. Aproveite também para levar os nossos livros, todos com 50% de desconto em nosso site, somente durante a conferência. Nós estaremos com vários lançamentos e novidades para você aproveitar lá. E para usar o desconto, basta colocar o cupom que está no próprio site. Você coloca o cupom e ganha 50% de desconto. Também lançaremos hoje o melhor e mais completo curso de formação em educação cristã clássica do Brasil. Um curso voltado para professores e famílias educadores, com mais de 100 horas de videoaulas sobre o ensino de professores com mestrado e doutorado, além de décadas em educação clássica. É a Academia Trinitas. Conheça lá no site academiatrinitas.com.br. E falando em novidade, antes de ouvir o pastor Wilson Porte, você vai conhecer também um mais novo lançamento da editora Trinitas, anunciado agora pela primeira vez com o trailer em 1 minuto. Então, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, aproveitem a nossa conferência. Feminine glory is fruitful. It produces, it builds, it creates. And it does so in ways that are profound and staggering and surprising and beautiful and frequently messy and hilarious and ridiculous. Fruit is never ever tidy, and building things always makes a mess. So keep your eye on the harvest and realize that in this world God made, the mud is an essential ingredient. Think about the finished house and realize that the sawdust is a given. As we build, as we glorify, as we try to imitate God in our fruitfulness, we should make sure that our vision for what that will look like is shaped by what God Himself has shown us and not what minimalist lifestyle magazines claim the beautiful life is. On the other hand, the mud isn't the goal, the sawdust isn't the final product. We're trying to build something glorious, and we need to be neither frightened of the dirt nor distracted into thinking the dirt is all there is. So be the glory of your husband. Be the concentrated, intoxicating, incarnate poetry that tells the story of death and resurrection, and then throw yourself into the task of glorifying. Be fruitful. Build your house. Work hard. Be ambitious. Be productive. Learn more. Run harder. Take the gifts God has given you, the desires He has given you, the constraints that He has given you, and then figure out how to weave those into something glorious, something compelling, a beautiful aroma that can't be contained, and that beckons a broken world to come and taste, to see that the Lord is good. Descubra a verdadeira emancipação feminina em Deus. Eva no exílio.
o novo livro de Rebecca Merkle, já à venda pela editora Trinitas. Olá, eu gostaria de agradecer o convite do pessoal da Trinitas para participar dessa conferência online com vocês. Para mim é uma alegria muito grande, por isso a minha total gratidão de coração por esse convite. E eu quero, de um modo muito especial, falar com vocês a respeito da alegria no sofrimento. E para falar sobre esse tema, pensar justamente na vida dos apóstolos de Cristo no comecinho da história da igreja, em um momento quando eles foram presos, injustiçados e passaram por toda sorte de tipos de sofrimentos que vocês possam imaginar. Sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais, sofrimentos espirituais também. Você pode imaginar diversas coisas que aconteceram com eles fisicamente, emocionalmente, juridicamente, socialmente, familiarmente, de sofrimentos. E eles não tinham o que fazer, eles se sentiram totalmente impotentes diante de toda aquela situação. E no final, quando nós lemos as palavras especialmente de um dos apóstolos, de um daqueles que estavam sofrendo, Pedro, ele fala da alegria que ele sentiu no coração por causa de tudo aquilo que ele estava passando. Eu gostaria de ler com vocês a passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: Vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: Encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas, abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Apenas até aqui por enquanto. O que estava acontecendo nessa história era mais ou menos o seguinte.
Imediatamente após o Espírito Santo ter sido dado à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, logo após a ascensão de Jesus aos céus, quando ele se sentou à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e logo depois de um tempo ele derramou o seu Espírito, ele e o Pai, e aconteceu no dia de Pentecostes, não é? 50 dias após a Páscoa, cerca de 7 dias depois da ascensão de Jesus, acontece no dia de Pentecostes, como está aqui no início do livro de Atos dos Apóstolos, ao derramar do Espírito Santo sobre a igreja. E então os apóstolos, cheios do Espírito, começam a testemunhar do Evangelho, começam a pregar de Jesus e chamar as pessoas ao arrependimento e à fé, começam a batizar as pessoas. A igreja nasce ali. E imediatamente as pessoas começam a ter dúvidas, começam a perguntar, porque eles começam a pregar a respeito de alguém que 50 dias atrás eles estavam a falar crucifica-o, crucifica-o. A mesma pessoa que agora eles estavam dizendo que queriam tê-lo como Senhor e Salvador, que eles estavam agora reconhecendo como o Messias e Senhor, era a pessoa que 50 e poucos dias atrás eles reconheciam ser um mentiroso, ser um traidor da pátria, ser um falso Messias, ser um falso profeta, e exigiram que Pôncio Pilatos condenasse a crucificação. E isso gerou uma confusão na mente de todas aquelas pessoas. E imediatamente agora, após o derramar do Espírito Santo, uma multidão se converteu a Cristo Jesus. E isso trouxe uma verdadeira movimentação ali na cidade de Jerusalém e cidades ao redor. Então, após o batismo do Espírito Santo e o começo da história da igreja, muita coisa começou a acontecer. O ensino começou a acontecer no templo e nos arredores, na casa das pessoas que moravam por ali, nas ruas, em vários lugares, especialmente nos átrios do templo e lugares por ali. E muita gente vinha para ouvir enquanto outros tinham medo. Curas aconteciam. Entendam que quando nós lemos no início, a partir do verso 12, que algumas pessoas se achegavam por causa de sinais e prodígios, não era somente por isso que pessoas se achegavam. Inclusive, Pedro e os demais apóstolos foram presos não por causa destes sinais e prodígios, mas por causa das doutrinas que ensinavam. Porque era isto que fazia com que a vida das pessoas se transformasse e a vida das pessoas se unisse a este novo grupo que agora surgia em Jerusalém. As pessoas não estavam se unindo ao cristianismo por serem curadas pela sombra de Pedro, como nós lemos no início desse texto. As pessoas não estavam se tornando seguidoras daquele homem que ressuscitou ao terceiro dia, porque elas estavam sendo curadas da sua cegueira. Não, elas estavam se tornando seguidoras de Cristo Jesus, porque elas estavam sendo transformadas de pecadoras em pessoas que agora viviam. Um paradoxo estava acontecendo na vida delas, paradoxo sobre o qual o tema desse sermão trata. Como é possível ser feliz na tristeza? O cristianismo é cheio de paradoxos. Como é possível ser feliz quando você está triste? Como é possível ter vida enquanto nós vivemos num mundo de morte? Como é possível ter paz num mundo cheio de guerra? Como é possível ter luz numa sociedade tão sombria? Como é possível ter paz em meio a tanta violência? Como é possível ter saúde e esperança num mundo tão violento e cheio de morte? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que nos dá aquilo que nada nesse mundo pode nos oferecer. Quando nós olhamos para aquilo que este texto nos apresenta, o que esse texto nos apresenta é a luz do Evangelho, que nos mostra como os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo sofreram logo no primeiro momento. Eles foram presos, eles estavam pregando, e por causa do Evangelho foram presos, e no meio da noite um anjo apareceu, alguns apareceram e os libertaram, os apóstolos. E ali no dia seguinte, por causa da ordem desses anjos, a ordem do próprio Deus, eles estavam no dia seguinte pregando novamente, em nome do Senhor Jesus. E agora pregando novamente em nome do Senhor Jesus, no dia seguinte, o sumo sacerdote volta,
para o seu trabalho, junto com o chefe, na verdade o chefe de vários departamentos e instituições daquilo que funcionava na vida nacional e da cidade também de Jerusalém e da região, daquele tempo, da organização estatal daquela época. Todo mundo volta para o trabalho, o sumo sacerdote quer falar com os apóstolos, não sabemos o que ele queria dizer, o que ele queria falar, se ele iria os soltar, se ele iria os repreender, o que iria acontecer, mas há uma surpresa da parte dos soldados, dos guardas, que quando voltam da prisão, trazem a informação de que ao chegarem, checam de que está tudo vazio, embora tudo muito bem trancado por dentro e por fora. O que aconteceu? Parece que nós prendemos fantasmas, porque eles simplesmente desapareceram de lá de dentro, sem que nada nem ninguém percebesse, inclusive os sentinelas, que durante toda a madrugada permaneceram atentos e vigilantes. Então, chega uma outra pessoa, do nada, enquanto todo mundo está estupefato, todo mundo está louco. O que aconteceu? Chega alguém correndo dizendo, olha, está todo mundo lá no templo, e o Pedro e os demais apóstolos que o Senhor, com todo respeito, seu sumo sacerdote, mandou prender, eles estão lá pregando e ensinando. E aí, então, o chefe da guarda, um tipo de sargento, general, alguma coisa assim, vai lá e os traz com todo cuidado, sem violência, não porque ele não queria dar uma surra, porque na verdade a vontade era essa, mas o próprio texto bíblico diz que ele não faz nada e traz de boa porque ele tinha medo do povo, porque o povo estava amando Pedro, não, as palavras de Pedro, porque nas palavras saíam luz. Das palavras de Pedro, a vida das pessoas eram iluminadas. Elas passavam a compreender algo que elas nunca haviam compreendido antes, quando ouviam o ensinamento dos escribas, dos saduceus e dos fariseus. Mas agora, a palavra de Deus, pregada pelo apóstolo Pedro e pelos demais apóstolos, lançavam luz sobre a vida delas. Elas se encantavam, mas agora retirando aquela vela, retirando aquele candelabro, se retirado com violência, imagina a tristeza e até mesmo a raiva que isso geraria no coração daquelas pessoas que estavam sendo iluminadas. Era como se alguém que vivesse durante tanto tempo em um quarto escuro, de repente conseguisse uma vela e alguém viesse e tirasse com tanta violência aquela vela. Aquela pessoa faria de tudo para não retirar, para não ter tirada de si aquela vela que lhe foi dada e acesa. Então tiraram com toda a calma, provavelmente falando que não fariam nada, que só queriam conversar com Pedro, e o levaram para o sumo sacerdote. E questionaram Pedro, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente, versículo 28, que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. E Pedro dá a resposta que dá, dizendo, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Você é autoridade, sim. Você nos disse, sim. Mas há uma autoridade que é maior do que o Senhor. E Ele nos deu outra ordem. E mais importa obedecê-lo do que ao Senhor. E é por isso que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Não é por desrespeito puro e simples. Não é porque nós amamos discordar. Não é porque nós amamos desobedecer e amamos ser rebeldes e termos essa pecha sobre nós. Não, é porque nós amamos a Deus e Ele nos mandou falar. E isso trouxe muita tristeza. Mas tristeza para o sumo sacerdote, para as outras pessoas que estavam ao lado dele, os outros saduceus. Mas Pedro continuou a dizer a respeito de Jesus. E Pedro não só disse que importa obedecer a Deus aos homens, mas Pedro aproveitou para evangelizar o sumo sacerdote, quando ele disse, o Deus de nossos pais. Você está ouvindo, sumo sacerdote? Eu também sou filho de Abraão, igual ao Senhor. Nós somos descendentes de Isaque e de Jacó. O Deus dos nossos pais, Ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, como as nossas escrituras afirmam, que aconteceria com o Messias. Tudo que a nossa escritura, a Torá, os escritos e os profetas, tudo o que a Bíblia diz a respeito do Messias se cumpriu neste homem que vocês mataram. Vocês incitaram o povo a pendurá-lo em um madeiro, mas Deus o ressuscitou.
e o exaltou a príncipe e salvador, a fim de que ele pudesse conceder arrependimento e perdão de pecados a este povo, o nosso povo, a nação de Israel. E nós somos testemunhas de tudo isso. Nós e o Espírito Santo. Porque a gente não é capaz de ser testemunha de nada sem que o Espírito Santo nos dê condições de testemunhar tudo que nós temos testemunhado. Deus nos deu essas condições e nós temos lhe obedecido. São estas as palavras que Pedro disse ao sumo sacerdote e a todo mundo que estava lhe ouvindo. E isso trouxe mais fúria ainda. E o texto nos diz no final do verso 33 que eles tiveram vontade de matar o apóstolo Pedro e os demais apóstolos. E a partir do versículo 34, que leremos agora, nós veremos que é quando alguém, no meio dos outros homens que compunham o grande sinédrio, ou seja, aquela autoridade religiosa que ali estava naquele momento, um outro homem que era muito respeitado e era um mestre do ensino naquela época, assim como alguns outros poucos mestres e autoridades que existiam naquela época eram e estavam, não é? Ele se levanta para falar e o conselho que ele dá parece acalmar os ânimos da grande maioria que estavam inclinados para assassinar os apóstolos ali mesmo. Bem, a partir do verso 34 nós lemos assim: mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Apóstolos levados para fora, porta fechada. Então Gamaliel disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao que se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também esse foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se esse plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas, se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, ou correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Tente imaginar tudo isso acontecendo. Tente se assentar ao lado de Gamaliel e vendo ao seu lado ficando de pé, pedindo a palavra. E Pedro lá no centro, abaixo, no meio daquele lugar. E tente imaginar que Gamaliel pede a palavra ao sumo sacerdote, que lhe concede pelo respeito que aquele homem que está ao seu lado e ficou de pé, o Gamaliel, tem. O sumo sacerdote imediatamente lhe concedeu a palavra. E ele pede para que os apóstolos todos fossem retirados, obviamente guardados pelos soldados, e eles saem. E então Gamaliel faz o discurso que faz. A gente já tem o exemplo. Pessoas que se levantam dizendo que são o que na verdade não são. Isso não dá em nada. Quando eles morrem, ou são mortos, ou são presos, porque não são de Deus, as coisas acabam. O que não é de Deus, o que pretende ser de Deus, se dissipa como o vento. É pura vaidade, é pura arrogância.
Essas coisas murcham e caem. Elas têm somente aparência, mas não têm essência. Tem casca, mas não tem miolo. Deixa pra lá, isso daí vai passar. Mas se isso tiver essência, se isso tiver conteúdo, se isso for de Deus, se isso não for apenas aparência, se isso não for apenas aquilo que nós estamos vendo, mas estiver preenchido pelo Espírito Santo de Deus, a gente está lutando contra Deus. Então, eu aconselho a vocês, e você está sentado do lado dele, ouvindo tudo isso. Eu aconselho a vocês que deixem esses homens irem embora, para que vocês não caiam no erro de estarem lutando talvez contra o próprio Deus. E todos ali concordaram com o conselho do sábio Gamaliel, que foi o homem que instruiu um outro homem que naquele tempo estava perseguindo a igreja de Jesus e que viria se converter mais à frente. Um homem chamado Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, que nesse tempo ainda perseguia a igreja de Cristo. Ele era aluno desse tal de Gamaliel. Todos ali concordaram com Gamaliel. E aí então chamaram os apóstolos de volta, os soldados os trouxeram, e o verso 40 diz que algo tão infeliz aconteceu, porque eles não precisaram sofrer aquilo que o texto aqui diz. E a palavra grega, a palavra original que foi grafada por Lucas no texto original aqui escrito, açoite em grego, é a palavra que normalmente é associada na língua grega àquela quarentena, ou aqueles 40, não tem nada a ver com quarentena do coronavírus ou do Covid-19, mas são 40 chibatadas menos uma. Era uma espécie de açoite, de surra, de condenação que era aplicada naquela época, durante o Império Romano, mas não só no Império Romano, em uma pessoa, por algum crime cometido. Era uma espécie de punição. A pessoa, às vezes, depois disso, era mandada para a cadeia, ou às vezes era feito isso para que ela não fosse mandada para a cadeia. Às vezes, mais de uma era aplicada. Era chamada de 40 açoites, mas eram dadas apenas 39. E há muitas explicações para isso, e não é o ponto aqui agora. E parece, pelo uso da palavra que foi usada por Lucas aqui para registrar, que foi justamente isso que eles receberam. 39 chibatadas. E eram vários os instrumentos, muitos deles parecidos com um pedaço de madeira, com várias tiras de couro, e na ponta dessas tiras de couro, alguns instrumentos, alguns deles de pedra, alguns deles de chumbo, alguns deles parecidos com lâminas cortantes, e normalmente a pessoa que recebia essas chibatadas tinha a sua roupa tirada, e isso era dado nas costas, e quando as costas já estavam muito sangrando, já não sentiam mais, porque a dor era imensa, e já não sentia, virava-se o corpo do outro lado para começar a bater na parte da frente. Não era algo fácil, gente, não era algo fácil. E isso tudo além de toda a pressão psicológica, além de todo o questionamento espiritual. Por que estamos passando pelo que estamos passando se estamos pregando em nome do Senhor? Por que o Senhor não está nos dando livramento? Por que fomos mandados para a cadeia? Nós temos filhos, temos esposa, temos família. Nós agora estamos presos. Quem vai cuidar da nossa família? Quem vai cuidar dos nossos filhos? Pedro era casado. Você lembra que Jesus curou a sogra de Pedro? Quem vai cuidar da nossa família agora? O Senhor deixou que eu fosse preso, eu estou fazendo a obra do Senhor. Quantas vezes você e eu não passamos por isso? E quantos questionamentos não passam pela nossa cabeça? Será que é possível ser feliz no sofrimento? Pedro aqui vai registrar que ele se considerou, não somente Pedro, mas todos os apóstolos, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrerem afrontas por esse nome. Então a gente precisa entender que há uma correlação entre o nome, tem uma correlação entre esse nome e a alegria no sofrimento. Não é possível ser feliz no sofrimento, a menos que você tenha algum problema psiquiátrico, alguma doença de fato mental, em que, por alguma razão, você sente, enfim... Por causa desse sadoquismo, você sente uma espécie de alegria quanto mais batem em você. Isso é um absurdo, isso é algo pecaminoso, inclusive. Você permitir que esse ferir
do templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, traga algum tipo de alegria para você. Isso é até pecado, você sentir alegria no sofrimento. Não é esse tipo de coisa que a Bíblia está dizendo para você. Mas há uma correlação entre a alegria no sofrimento por causa de um tal nome que está ligado à sua vida. Vamos tentar entender isso, então. Bom, eles apanharam por causa do nome. E eles foram presos por causa do nome. O sofrimento que eles passaram por causa do nome. E a grande questão era, somente eles estavam sofrendo naquela época? Não. Muitas outras pessoas estavam passando sofrimentos naquela época. Que tipo de sofrimento as pessoas estavam passando? De todo tipo. Por causa de Jesus, somente eles. Por causa de Cristo, somente os apóstolos e os discípulos de Cristo. Mas outras pessoas estavam sofrendo e sendo presas e sendo julgadas e sendo, enfim, tratadas pelo Sinédrio e por outros grupos jurídicos da época por outras questões. Mas muitos estavam sofrendo. Muitos estavam passando por julgamentos. Mas nem todos eles tinham a paz e a alegria que os apóstolos tinham. Muitos estavam passando por problemas. Muitos estavam passando por aflições. Mas qual pessoa, em meio a todas que estavam passando por julgamentos e aflições, possuía a paz e a alegria que os apóstolos sentiam? Nenhuma. Hoje, muitas pessoas estão passando por sofrimentos. Hoje, muitas pessoas estão passando por julgamentos. Muitas pessoas hoje estão passando por situações de aflição, de angústia e de sofrimento. Mas quais são as pessoas que hoje podem ter algo que as sustente, algo que lhes traga paz, algo que lhes traga até mesmo alegria em meio ao sofrimento? Somente aquelas que conhecem esse nome, que é o que está no final do versículo 41. Mas embora Pedro tenha sofrido, ele e os demais apóstolos, por causa do nome de Jesus, isso não significa que nós também venhamos a sofrer somente por causa desse nome e que as aflições seriam apenas por causa disso. Aliás, hoje há muitas pessoas que sofrem por causa do nome de Jesus no mundo, porque pregam o nome de Jesus. Mas mesmo que o sofrimento por causa da pregação seja uma realidade em muitos lugares no mundo, Jesus ele disse que no mundo todos vocês teriam aflições. Ou seja, Cristo sabia que todos os seus discípulos espalhados pelo mundo inteiro passariam por lutas e aflições. Ou seja, não seriam apenas aqueles que testemunhariam de suas palavras, mas todos os discípulos de Jesus espalhados pelo mundo inteiro. Todos eles viriam a passar por lutas e aflições. Isso significa que todos os discípulos de Jesus precisam confiar no nome daquele que venceu o mundo. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse também, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Se nós tivermos a paz de Jesus, nós conseguiremos atravessar todos esses males. Eu quero encerrar lendo uma outra frase, uma frase de Rutherford, que está no finalzinho, na verdade, desse livro também, Alegria no Sofrimento, que eu gostaria realmente de coração de recomendar para vocês, que foi publicado recentemente, fresquinho, da editora Trinitas, que está promovendo essa conferência online. O pastor e teólogo Samuel Rutherford disse certa vez o seguinte, está na página 272 desse livro. Quando eu estou no porão da aflição, eu procuro pelos melhores vinhos do Senhor. Saiba que Deus opera na crise e na confusão para a alegria do seu povo e para a sua própria glória. Venho aprendendo com a minha própria vida e na vida de terceiros que nossa fé é testada quando pecamos e quando sofremos. Em momentos assim, corremos para Deus ou corremos para longe de Deus? Pela graça do Senhor, na nossa igreja temos aprendido a correr para Cristo e a nos ajudarmos uns aos outros a correr para os braços de Deus quando no mais profundo do poço, em total quebrantamento. Aí é onde a alegria deve ser encontrada, mesmo diante do e em meio ao sofrimento. Nas encruzilhadas da dúvida, da raiva e do medo, escolha confiar no Senhor.
e na boa obra que Ele está realizando. Corra para Deus. E aqui o Matt Chandler termina com um versinho de um cântico, de um hino relativamente antigo que nós amamos cantar nas nossas igrejas e de alguém que soube o que é viver a paz no sofrimento. Horácio Spafford, que perdeu suas filhas em meio a um naufrágio. E esses versos dizem o seguinte: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. No refrão nós costumamos cantar: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Como é difícil a gente cantar que somos felizes com Jesus, especialmente quando nós sentimos falta de algo ou de alguém, ou quando a gente passa por aflição, ou quando atravessamos o vale da sombra da morte. Mas não se esqueça, seja no vale da sombra da morte, seja na prisão escura e fria, como a que Pedro e os demais apóstolos atravessaram, seja onde for, se o Senhor estiver com a gente, o seu cajado sempre nos consolará, sempre nos confortará. E esta é a única esperança para que cada um de nós experimentemos a alegria em meio ao sofrimento. Que Deus abençoe cada um de vocês. I drove home from the hospital with a message for my 3 daughters that they would never again see their mom. I felt like a walking tomb, my only purpose to house death. No matter how many TV shows or movies that you've seen where people receive devastating news, you can't quite prepare yourself to hear that news in real life. My wife Jen told me on Monday morning that she hadn't felt the baby kick for a while. So we drove to the hospital together, but the truth was that we both already knew. If it had been up to me, this was not the life story I would have written. I remember the years of my twin sisters' silent suffering, chronic pain without remedy. When I left for college, I felt like I was abandoning my mom to be cared for by a man who had grown to resent her deeply, and I was afraid my dad would collapse under the stress. Lab tests came back and said that I would need another kidney transplant. Doctors told us that I would wait on dialysis for 10 to 15 years. Caitlin and I went out to the car and we sat there and we just wept. I remember feeling confused and shocked, but at the same time there was a really sweet sense of peace as we gathered together, friends and family, in that ICU room to say goodbye to my husband. I think the thing that surprised me right out of the gate becoming pastor of the village was the sheer volume of brokenness and despair that we encountered in those early years. It was, up until that point in my life, it had been all weddings and no funerals. And then here I come to this church that's young and vibrant, and I found out that through this funeral or this tragedy or this broken moment that we didn't have a theological category for the kind of suffering we were enduring. And so I began to kind of theologically help try to train and help through teaching and preaching and seminars, just trying to help us make sense of life in a fallen world. And then in 2009, I had a seizure on Thanksgiving morning and was rushed to the hospital. Come to find out a couple of weeks later, I had what's called anaplastic oligodendroglioma, a kind of terminal malignant brain cancer that was supposedly going to take my life in the next 2 to 3 years. And then it was my turn to stand on the precipice and peer over at eternity. And so this book is, yes, about my own story, about what the Holy Spirit did in me, about what I learned, but more than that, it's about the stories of these dear brothers and sisters as they endured, as they experienced the presence of God in their sorrows, and as the Spirit even brought joy in the midst of their sorrows. I think this book would be really helpful as we consider what to do with loss and sorrow here on this fallen world. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses.
com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. É um privilégio poder falar nessa conferência da Trinitas e ainda mais um tema tão importante como deslumbrando-se com a glória de Deus. E o meu tema tem a ver diretamente com o tema geral do Congresso. Eu quero desenvolver aí a Deus somente a glória, a vida centrada em Deus. É muito oportuno que a gente trate desse tema, nesse Congresso, sobretudo porque dentro da tradição reformada esse tem sido um tema importante, desde os seus primórdios. Por exemplo, no Catecismo de Genebra, nós lemos: Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E certamente é correto que dediquemos nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. E no breve Catecismo de Westminster, a primeira pergunta e resposta é: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse tema da glória de Deus tem sido um tema importante da Sagrada Escritura, um fio condutor da Sagrada Escritura. A gente pode pensar em dois textos bíblicos para balizar nossa meditação nesse dia. O primeiro, Salmo 24, 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Outro texto também importante aqui, e muito bonito, muito conhecido, Salmo 115, versos 1 a 3. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Esse tema, então, a glória de Deus, a centralidade da glória de Deus na nossa existência, não só foi um tema importante da Reforma Protestante do século XVI, mas um tema também presente na Sagrada Escritura de ponta a ponta, um tema que domina a Escritura de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas antes da gente tratar da glória de Deus, a gente precisa perguntar: quem é o Deus que os cristãos adoram? A gente pode pensar aqui em alguns pontos importantes aqui. Primeiro, esse Deus que se revela como Senhor vem a nós na Sagrada Escritura. O nosso Deus, o Deus que nós somos chamados a glorificar, é um Deus que se revela, é um Deus que comunica quem Ele é por meio desse livro santo. Então, nós não somos colocados aqui no escuro. O Deus da glória não só é um Deus cheio de majestade, um Deus que ilumina tudo que está diante de si, mas é um Deus também que se dá a si mesmo na Sagrada Escritura. Ele revela quem é a si mesmo na Sagrada Escritura. E quem que é o Deus que nós adoramos e que se revela a nós na Sagrada Escritura? Um ponto importante aqui, que torna a fé cristã diferente de qualquer outra religião, qualquer outra ideologia, é que o Deus que se revela na Escritura é o Deus uno e trino. Esse Deus que é o único Deus que existe, ele se revela a nós em três pessoas autoexistentes, que são uma única essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus uno e trino se dá ou se revela a nós na Escritura Sagrada. Nós só podemos falar de Deus como um e três porque essa é a revelação que ele faz de si mesmo
na Sagrada Escritura. Uma essência, 3 pessoas em mútua comunhão, compartilhando o nome divino, compartilhando as obras divinas, compartilhando os atributos divinos, e uma essência, 3 pessoas recebendo o louvor que só Deus deve e pode receber. Esse Deus unitrino, que se revela a nós na Escritura Sagrada, também se revela como sendo cheio de graça e de majestade e de santidade e de soberania. Que atributos encantadores, que atributos deslumbrantes são revelados a respeito do próprio Deus na Sagrada Escritura. Mas esse Deus, ele também é o Criador de todas as coisas. Ele se revela como aquele que trouxe à existência toda a criação pela palavra do seu poder. E esse Deus que criou todas as coisas também é todo-poderoso. Ele sustenta todas as coisas criadas. Todo o universo é sustentado por esse Deus. Deus não é o Deus que se revela na Escritura, unitrino, não é o primeiro motor que criou todas as coisas e deu corda no universo e deixou o universo seguir segundo o seu capricho. Não, o Deus Criador é o Deus da providência, é o Deus que sustenta céus e terra, é o Deus que sustenta a nossa existência, é o Deus que guia a história segundo o seu propósito, é o Deus que faz todas as coisas segundo o seu comando, como nós já lemos no texto da Escritura. E esse Deus unitrino, que se revela a nós na Sagrada Escritura, ele também é redentor. Nós aprendemos na Escritura que o Pai perdoa pecadores e ele o faz por meio do sacrifício de seu único Filho na cruz, que ressuscitou dentre os mortos, e o Pai, por meio do Filho, envia o seu Espírito Santo para aplicar as dádivas que Cristo alcançou na cruz aos eleitos, para confortar e santificar o corpo de predestinados, que é a Igreja una e santa e católica e apostólica. Então, o Deus que se revela a nós na Sagrada Escritura, o Deus que se comunica a nós na Sagrada Escritura, esse Deus é único, ele é uno, ele é trino, esse Deus é cheio de graça, majestade, santidade e soberania, e esses atributos são compartilhados pelas 3 pessoas divinas. Esse Deus é criador e o Deus sustentador, e esse Deus também se revela como redentor. Que Deus glorioso nos é revelado na Sagrada Escritura. Que grande Deus nos é dado nas páginas da Sagrada Escritura, que vem a nós por inspiração do Santo Espírito. Então, nós estamos tratando da glória que deve ser dada somente a Deus. Nossa vida deve ser centrada nessa busca pela glória de Deus. Nós estamos pensando aqui em quem é o Deus que nós somos chamados a adorar. E agora, o que é, então, a glória de Deus? O que é esse atributo que deve ser dado somente a Deus? A gente pode definir a glória de Deus como aquela majestade e brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder desse mesmo Deus. Outra forma de conceituar a glória divina é lembrar que a glória divina se refere à suprema beleza do Deus uno e trino. Quando nós então falamos de buscar a glória de Deus ou dar a Deus a glória, nós estamos sendo lembrados então de que como cristãos nós somos chamados a atribuir a Deus toda a majestade, toda a luz, toda a beleza. Ou, pensando de outra forma, nós somos exortados a confessar que Deus é o ser mais majestoso que existe, o ser mais luminoso que existe, o ser mais belo que há em toda a criação. John Piper, ele dá uma definição bem bonita sobre a glória de Deus. Ele diz, na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras e que não pode ser contido por palavras, como Deus é em sua magnificência e excelência renovada. Bonita definição da glória de Deus. Nós somos chamados, então, a dar glória ao Deus que vem a nós nas páginas da Sagrada Escritura, que revela-se de si mesmo nas páginas da Sagrada Escritura. Aí a gente tem que levantar uma pergunta. Por que Deus busca a sua glória? E essa é uma pergunta importante. Por que Deus busca a sua glória? Porque somente Deus
é Deus. Esse é um ponto central para a espiritualidade cristã, porque somente Deus é Deus, ele tem o direito de fazer com que todas as coisas redundem em glória para o seu nome. Porque só existe um único Deus, o Senhor, Yahvé, o Eu Sou, ele é aquele que é, ele que se revela na Sagrada Escritura, então ele tem o direito de fazer com que todas as criaturas sejam chamadas a render glória somente a ele. Porque somente Yahvé é Deus, ele é digno de toda a glória. Se Yahvé buscasse a glória de outrem, ele deixaria de ser Yahvé, ele deixaria de ser o único Deus. Porque Deus é uno e trino. Porque esse Deus tem em si os atributos todos em sua máxima potencialidade, porque Deus é o Criador, o sustentador, o Redentor, porque esse Deus se revela a nós de forma especial na Sagrada Escritura. Ele tem o direito de fazer com que tudo redunde em glória para si mesmo. Ele tem o direito de exigir que toda a criação, toda a criatura dê glória a ele. E a gente aprende isso em João capítulo 17, versos 1 a 5. Depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifico na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 10. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles são glorificados. Versos 20 a 24. E rogo não somente por esses, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também ele esteja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória para que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste sejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. O apóstolo João, no seu evangelho, no quarto evangelho, ele acrescenta um outro ponto aqui, que é bem importante para nós compreendermos. Deus tem o direito de requerer que toda a criação dê glória a Ele. Mas, de outra forma, quando toda a criação dá glória a Deus, a criação e os seres criados estão imitando Deus de forma mais profunda, na medida que o Pai comunica a glória ao Filho, o Filho comunica a glória ao Pai, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para que o Espírito Santo suscite anseio de glória nos salvos e na criação, de tal forma que o Espírito Santo comunica glória ao Filho e glória ao Pai, e o Pai e o Filho derramam glória sobre o Espírito. Então, quando nós cristãos, nós que amamos esse Deus revelado na Escritura Sagrada, esse Deus uno e trino, esse Deus cheio de atributos maravilhosos, esse Deus que é Criador, sustentador, Redentor, nós estamos imitando a Deus da forma mais profunda. Isso é impressionante. Se você quer ter alegria plena, se você quer ter um prazer que não acaba, se você quer ter de fato contentamento, você deve se unir aos santos para dar glória a Deus, e dando glória a Deus você está imitando o próprio Deus, na medida que cada pessoa da deidade comunica glória a outra. A imagem aqui vem de C.S. Lewis. Há uma dança de glória na Trindade. Cada pessoa comunicando a glória a outrem, a outra. Cada pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito, dando glória a outro, e o Deus unitrino requerendo que toda a criação, os seres animados e inanimados, deem glória a Ele como único Deus que existe. Então, quando a igreja glorifica a Deus, quando os eleitos glorificam a Deus, essa comunidade está imitando a própria Trindade. Na medida que o Espírito busca a glória do Filho, o Filho busca a glória do Pai, e o Pai tem prazer em glorificar o Filho e o Espírito na igreja e no mundo. Assim, porque Deus é Deus
Ele é o único digno de receber toda a glória. E como nós já ouvimos na Sagrada Escritura, Deus não vai dividir a sua glória com outrem. Eu mencionei no começo da nossa palestra que o tema da glória de Deus perpassa toda a Sagrada Escritura. Deus requer que toda a criação dê glória a Ele, e na Escritura nós aprendemos que, de fato, a história da redenção é a ação de Deus na história de tal forma que Ele receba toda a glória. Vamos tentar resumir aqui, em alguns minutos, toda a Sagrada Escritura por meio de algumas sentenças. A criação é obra para a glória de Deus. Bondade e beleza presentes na criação sem pecado refletiam e comunicavam glória a Deus. Para nosso escândalo, a queda ocorre para a glória de Deus, ocasião em que a vinda do Filho já é prometida, em Gênesis capítulo 3:15. A humanidade que se espalhou pela terra e o dilúvio ocorrem para a glória de Deus. O Senhor Deus confundiu as pretensões idolátricas e religiosas na Torre de Babel para a sua glória. Deus entrou em aliança com Abraão, Isaque e Jacó para a sua glória. Deus se manteve fiel à aliança, mesmo em meio ao pecado e à miséria, para a sua glória. O povo da aliança foi sustentado durante a escravidão no Egito por 400 anos para a glória de Deus. Com sinais e prodígios, o povo foi retirado do Egito para a glória de Deus. O povo chegou à terra da promessa depois de 40 anos de peregrinação no deserto, onde a paciência de Deus foi revelada para a glória do próprio Deus. O povo padeceu debaixo de pecado e em meio às invasões de outras nações durante quase 400 anos, para a glória de Deus. Reis foram levantados, para a glória de Deus. Reis foram derrubados, para a glória de Deus. O reino foi dividido, para a glória de Deus. Israel foi levado para o cativeiro, para a glória de Deus. Judá foi conquistada, para a glória de Deus. Jerusalém foi destruída, para a glória de Deus. O povo foi levado cativeiro, para a glória de Deus, como a gente aprende em Isaías. O texto de Isaías 45, versos 5 a 7, e depois verso 12, depois versos 15, 18, 23 e 25, diz o seguinte: Eu sou Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou Senhor que faço todas essas coisas. Eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Verdadeiramente, tu és um Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Todos que fabricam ídolos haverão de se envergonhar e de se decepcionar. Juntos cairão desapontados. Mas Israel será salvo pelo Senhor com a salvação eterna. Não sereis jamais envergonhados nem decepcionados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Jurei por mim mesmo. A palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. De mim se dirá: a justiça e a força são somente no Senhor. Todos que se rebelarem contra ele virão a ele envergonhados, mas toda a descendência de Israel será justificada e exultará no Senhor. O povo passou 70 anos no exílio para a glória de Deus. O povo retornou para a terra para a glória de Deus. Durante 400 anos, Deus esteve em silêncio para a sua própria glória. O Filho, subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo na plenitude dos tempos para a sua glória. O Filho foi tentado, mas em tudo permaneceu sem pecado, para a glória de Deus. O Filho, sem pecado, caminhou para a cruz, para a glória de Deus. Isso é um tema muito importante no Evangelho de João. Presta atenção quando você for estudar o Evangelho de João nas palavras exaltado e glorificado. As duas expressões têm conexão com o escândalo da cruz. Quando o Filho, sem pecado, é morto na cruz de vergonha e dor, isso ocorre fundamentalmente para a glória de Deus.
O Filho foi morto e padeceu a morte cruz, morte um criminoso, para a glória de Deus. O Filho morreu por nossos pecados, para a glória de Deus. O Filho matou a morte em sua ressurreição, para a glória de Deus. O Filho ascendeu aos céus, para a glória de Deus. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para a glória de Deus. O Espírito Santo guiou a igreja até os confins da terra, para a glória de Deus. E, finalmente, o Filho voltará dos céus como o Rei dos reis, Senhor dos senhores, para a sua glória. Olha que João escreve, ou registra, em Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. Olha que imagem linda. Tenta, enquanto a gente lê essa passagem bíblica, imaginar essa imagem que João nos comunica. Então vi do céu aberto um cavalo branco, e seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Estava vestido com manto salpicado de sangue, e seu nome é o Verbo de Deus. Os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a coxa, traz escrito o nome, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que imagem, meus irmãos e irmãs! Que imagem tremenda! O Filho de Deus, o eterno Filho de Deus, o Verbo de Deus, aquele que proclama ser o Eu Sou, ele vai voltar em triunfo para a glória de Deus. Por que Deus existe? Deus existe para a sua própria glória. E Deus faz com que toda a criação, Deus requer que toda a criação dê glória a Ele, porque essa é a paixão última de Deus. Todo o propósito, então, da criação e da história da redenção, todo o propósito da nossa própria existência é a glória de Deus, é dar glória a Deus. Agora, um ponto importante aqui é que Deus não criou o universo para obter amor e adoração. Algumas pessoas acham que Deus criou, chamou a existência a criação e criou os seres humanos porque Deus estava sozinho e queria companhia. De forma nenhuma. Se Deus é um Deus uno e trino, ele já tem amor e glória em si mesmo. Ele já tem comunhão, uma comunhão perfeita em si mesmo. Ele já tem todas essas dádivas em si. Tim Keller aqui ilumina o ponto. Ele diz: Deus criou o universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória para eles, e para que estes o transmitissem de volta para ele, de modo que eles e nós pudessem entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que ele já possuía. A citação de Keller aqui é muito importante. Ela é baseada nas obras de Jonathan Edwards, inclusive, mas o ponto que ele destaca aqui é que Deus cria o universo para espalhar a glória, para espalhar a alegria que ele já tinha em si mesmo como Deus uno e trino. Nós somos criados, então, para retribuir a glória que Deus merece, que Deus requer e que é uma característica do próprio Deus, a própria majestade, a própria beleza que há em Deus. Logo, se Deus existe para a sua própria glória e para fazer com que toda a criação, todo o universo rendam glória a Ele, nós somos chamados então para viver para a glória de Deus. A gente lembra, então, que nós somos salvos, perdoados, regenerados, justificados, adotados para a glória de Deus. Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor. Nós somos chamados a viver para a glória de Deus porque somos salvos para a sua glória, por causa da sua glória, e como Paulo coloca aqui, nós estamos sendo transformados de glória em glória para dar todo o louvor, atribuir toda a majestade ao Deus uno e trino. Portanto, a gente precisa se unir ao próprio Deus, oferecendo glória somente a Ele. Assim,
meus irmãos e irmãs, a nossa paixão deveria ser glorificar a Deus, viver para a glória de Deus em tudo que a gente faça. A gente aprende na Escritura Sagrada que até mesmo os dons que nós recebemos por meio do Espírito são para comunicar a glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Todos os dons que recebemos são nos dados para que a gente sirva e sirva de tal forma que Deus receba a glória. Esse congresso é patrocinado por uma escola e por uma editora, Trinitas, uma escola que tem em vista formar uma futura geração de homens e mulheres capacitados, bem instruídos, para dar glória a Deus no serviço mais amplo na criação. Então aqui a gente pode pensar um pouquinho. Aqueles que são chamados a profetizar são chamados a ajudar a igreja, a cultuar, a celebrar o Senhor, de tal forma que Ele receba a glória. Pastores, presbíteros, diáconos, professores, professoras, missionários, esses recebem dons de tal forma que eles chamem pessoas e capacitem pessoas a celebrar a glória máxima de Deus em cultos e em eventos outros que a comunidade do povo de Deus realiza. Mas Deus vai dar dons artísticos para outros homens e mulheres. E esses homens e mulheres que recebem esses dons artísticos para fazer música, pintura, eles devem fazer música e pintura de tal forma que Deus receba toda a glória. A gente pode lembrar Johann Sebastian Bach aqui, que fazia todas as suas músicas, tanto para culto como para divertimento ou entretenimento, para a glória de Deus, invocando a ajuda de Jesus para fazer essas composições. Então, espera-se que aqueles que forem ensinados aqui na Trinitas venham a ser capacitados a fazer arte e música para a glória de Deus. Outros vão ser chamados a escrever, a preparar boa literatura. Livros educacionais, livros para entretenimento, que essa boa literatura comunique glória de Deus, como John Bunyan, como C.S. Lewis, como Tolkien fizeram no passado. Outros serão chamados a trabalhar com ciências humanas, ciências abstratas, ciências na área biológica, que esses sirvam nessas áreas de tal forma que Deus seja glorificado, que Deus receba todo louvor. Outros serão chamados a militar nos palácios, no âmbito da política, que esses, tendo recebido dons para isso, militem nos palácios, nos centros de decisão de nosso país, para a glória de Deus, que eles sirvam ao povo para a glória de Deus. Em outras palavras, Deus não apenas nos salva para a sua glória, mas Deus nos arregimenta para servirmos no mundo, na sua criação, em todas as esferas da criação, para a sua glória. Mas não só isso. Nossas amizades, nossos estudos, nosso descanso, nosso casamento, nossa família, até mesmo a nossa alimentação deveria redundar em glória para Deus. Como Paulo fala em 1 Coríntios 10, 31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Aqui eu sempre lembro de uma pergunta que o saudoso Dr. Shedd fazia em algumas das suas preleções quando ele tratava desse tema. Você toma suco de laranja para a glória de Deus? Esse é o ponto que Paulo coloca para a gente aqui em 1 Coríntios 10, verso 31. Até mesmo questões simples, como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Porque, em última instância, meus irmãos e irmãs, nós somos criados para experimentar alegria, contentamento e prazer em Deus, numa segurança que procede do próprio Deus. A gente aprende isso em Romanos capítulo 8, versos 28 e depois 37 a 39. Paulo escreve: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam,
dos que são chamados segundo o seu propósito. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse ambiente, então, de segurança filial que nós recebemos de Deus em Cristo por meio do Espírito, a gente, então, tem essa liberdade de, em Deus, experimentar alegria, contentamento e prazer. Quando, meus irmãos e irmãs, nós glorificamos a Deus, nós aprendemos que a nossa verdadeira alegria e prazer estão em Deus. Aqui a gente pode ler o Salmo 37, versos 23 até 28. Você lembra que esse salmo ele é escrito num ambiente de perplexidade e de luta. O salmista, Asaf, está lutando com questões sérias ligadas ao problema do mal, mas olha como é que ele caminha para concluir o seu salmo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras com a mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes com honra. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra não desejo outra coisa além de ti. Meu corpo e meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza da minha vida e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti perecerão. Tu exterminas todos os que se desviam de ti. Mas, para mim, bom é estar junto a Deus. Põe a minha confiança no Senhor Deus para proclamar todas as suas obras. Irmãos, olha que bonito esse salmo. Asaf chega ao ponto de perder a esperança, porque aparentemente os ímpios estavam triunfando na sua época. Só que quando ele olha para Deus, quando ele é colocado à posição em que ele pode refletir de fato sobre quem Deus é, ele descobre que ele está seguro em Deus e que todo o seu tesouro, toda a sua alegria, toda a sua segurança estão em Deus. Logo, ele não deseja mais nada além de Deus, porque Deus é a fonte da nossa alegria e do nosso prazer. Se nossos afetos e desejos, então, forem dirigidos para a glória de Deus, nós provaremos alegria e contentamento que não podem ser descritos, posto que essa alegria e contentamento estão protegidos no próprio Deus. Você tem buscado a glória de Deus? Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem protegido seus afetos e desejos em Deus, de tal forma que, independente das circunstâncias externas, você continua tendo alegria e contentamento em Deus? Nota como Davi, o grande rei, atribui glória a Deus em 1 Coríntios capítulo 29, versos 10 a 14. Então, Davi bendisse o Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso Pai Israel, bendito és tu de eternidade a eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e a força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Agora te damos graças e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e damos a ti do que é teu. Se nós guardamos nossos afetos e desejos em Deus, se nossos desejos e afetos são dirigidos para a glória de Deus, nada vai poder roubar essa alegria e contentamento que nós temos em Deus. Eu queria encerrar então essa reflexão lendo mais duas passagens. A primeira, Salmos 29, versos 1 e 2. Tributai ao Senhor, seres angelicais, tributai glória e força ao Senhor. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E finalmente, Romanos capítulo 11, versos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro?
Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude não apenas a conhecer um pouquinho o Deus que se revela na Escritura, mas a entender que esse Deus tem o direito e ele tem o prazer de buscar ser glorificado em todas as coisas. E quando nós o glorificamos, quando nós buscamos a glória dele, a nossa alegria e nosso prazer serão perenes, posto que estão protegidos, estão guardados num Deus que busca a sua glória e que de fato faz que toda a história e toda a criação o glorifiquem. Vamos orar. Senhor, ó Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito, Deus Criador, Deus Sustentador, Deus Redentor, Deus de majestade, de santidade, de soberania, de graça e bondade. Ó Deus, nós celebramos e adoramos o Teu nome. Tu que não nos deixas em trevas, antes te revelas a nós na Sagrada Escritura, que ilumina o nosso caminho. Glória seja o Teu nome. Nós aprendemos na Escritura que o Senhor age para a Tua própria glória. O Senhor faz com que toda a criação renda glória a Ti. Haverá um tempo que todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra se prostrarão e darão glória a Ti. Ó Deus, infunde em nós o desejo de buscar a Tua glória. Dá-nos, ó Deus, a ânsia de dar glória a Ti, de viver para a Tua glória, de tal forma que a gente tenha alegria e contentamento sempre na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos dons para que a gente dê glória a Ti na igreja, na família, no Estado, na escola, no nosso entretenimento. Dá-nos dons para que a gente haja de tal forma que o Senhor receba glória em todas as coisas, porque o Senhor é digno de toda glória. E ao Teu nome, ó Deus, nós damos glória. Glória a Ti, ó Pai. Glória a Ti, ó Filho. Glória a Ti, ao Espírito. Amém. O melhor curso de formação em educação clássica do mundo chegou ao Brasil. Um curso completo, contendo mais de 100 horas de duração, ao longo de 12 meses, com o propósito de treinar pais e educadores para oferecer a melhor educação às nossas crianças. As aulas são ministradas por professores com mestrado, doutorado e décadas de experiência em educação cristã clássica. Venha para a Academia Trinitas e faça sua matrícula. Sejam todos muito bem-vindos. Em fevereiro de 1943, o pensador, escritor e conferencista irlandês C.S. Lewis proferiu 3 palestras no campus da Universidade Durham, em Newcastle. Durante 3 noites, ele abordou o tema que completo ficava assim: a abolição do homem, ou reflexões sobre educação, com referência especial ao ensino de inglês nas últimas séries do ensino básico. Naquele mesmo ano, as palestras foram publicadas sob o título A Abolição do Homem. Alistair McGrath intitulou sua biografia de Lewis Gênio Excêntrico, Profeta Relutante. Acho que o próprio Lewis talvez concordasse com excêntrico, certamente com relutante. O fato é que esse pequeno livro encerrava uma profecia, ainda que Lewis a considerasse apenas a conclusão não tão óbvia, porém lógica, do que aconteceria às futuras gerações na área da educação se nada fosse feito para impedi-lo. A primeira frase de Lewis no livro já deixa clara tanto a importância como a necessidade de se atentar para pequenos detalhes
na educação de nossas crianças. Hoje em dia, eu diria, esses detalhes não são nem tão pequenos assim. Diz ele: tenho minhas dúvidas se estamos dando a devida atenção à importância de livros-texto usados na escola de ensino básico. O que ele se propõe fazer inicialmente é uma crítica ao estado da educação britânica de seu tempo, a partir da análise de um livro de linguagem usado nas classes superiores do ensino básico. Lewis omite intencionalmente o nome do livro e de seus autores para não expô-los desnecessariamente. Assim, ele os trata de O Livro Verde e os autores de Gaius e Titius, expressões que significam, respectivamente, um cara e um companheiro. O que Lewis inicialmente criticará será o tratamento dado por Gaius e Titius, a forma como os sentimentos são tratados na literatura, tanto na literatura como na propaganda mais popular. Gaius e Titius reduzem toda afirmação de valor expressa em sentimentos a meras expressões pessoais das emoções de quem fala, nada tendo a ver realmente, dizem eles, com o objeto apreciado. Lewis começa sua análise a partir de um comentário dos autores sobre a visita do poeta Samuel Taylor Coleridge às Cachoeiras de Clyde, na Escócia, em 1800. Essa visita se tornou famosa e conhecida por causa do relato do próprio poeta. 2 turistas fizeram comentários. O primeiro disse que a cachoeira era sublime, o segundo que ela era agradável. Coleridge concordou com o primeiro e rejeitou desgostoso o comentário do segundo. Gaius e Titius fazem a seguinte observação no Livro Verde. Quando o homem disse isto é sublime, ele parecia fazer um comentário sobre a cachoeira. Na verdade, ele não estava falando da cachoeira, mas dos seus próprios sentimentos. O que ele realmente disse foi: eu tenho sentimentos que minha mente associa à palavra sublime, ou, resumidamente, eu tenho sentimentos sublimes. Lewis compreendeu que havia muito mais aqui do que mero jogo de palavras. Ele viu a chegada de uma cosmovisão que desafiava os conceitos clássicos de cultura e educação e viu o perigo escondido por trás dessa cosmovisão. De Platão até meados do século XIX, a educação, para usar o vocabulário de Lewis, era entendida como uma enculturação. Da mesma forma que pássaros adultos ensinavam os filhos a voar, uma criança era introduzida na cultura e ensinada a desenvolver-se até tornar-se verdadeiramente humana, um ser humano maduro. O termo grego para cultura, paideia, veio a significar tanto o conteúdo da cultura como o processo educacional pelo qual uma criança se tornava parte dela, cumprindo a seu papel como ser humano. Esse conteúdo, herdado das gerações anteriores, era reconhecidamente inerente ao universo criado. E não importando qual povo ou sua filosofia, era visto como algo acima do ser humano e como uma realidade a qual o homem deveria ser elevado. Todos os professores, diz Lewis, e os homens em geral acreditavam que o universo tinha uma natureza tal que nossas reações emocionais poderiam tanto ser congruentes como incongruentes em relação a ele. Acreditavam, na verdade, que os objetos não eram meros receptores, mas podem merecer nossa aprovação. O homem que chamou a queda d'água de sublime não tinha simplesmente a intenção de descrever as próprias emoções. Ele também afirmava que o objeto merecia tais emoções. Lewis faz, então, uma referência a esse conteúdo cultural por vários nomes, usados em várias épocas e lugares, por civilizações diferentes, mas expressando o mesmo princípio universal. Por exemplo, em Agostinho, temos a ordo amoris, a disposição ordenada das afeições. Platão dizia que o animalzinho humano não terá, logo de cara, as reações certas.
precisando ter suas emoções treinadas para reconhecer a razão. Também dizia que o bem está além da existência. No hinduísmo primitivo, era o rita, retidão, correção, ordem. Os chineses falavam do Tao, a realidade além de todos os atributos, a natureza, a via, o caminho pelo qual o universo prossegue e que todos os homens devem trilhar. Os antigos judeus, igualmente, louvavam a lei como verdadeira, como se vê no Salmo 119. No livro, Luz vai tratar esse princípio universal como tal, mas diz que outros poderiam chamar de lei natural, moral tradicional, primeiros princípios da razão prática ou primeiros lugares comuns. Diz ele, não é entre uma série de sistemas de valores possíveis. É a única fonte possível de todos os juízos de valor. Caso seja rejeitado, todos os valores serão também rejeitados. Além desse entendimento de paideia, como cultura ou lei moral, o outro significado do termo tratava do processo educacional, que incluía o treinamento em história, arte, literatura, matemática, economia, música, ciência, etc. E era o caminho pelo qual se alcançavam pelo menos dois objetivos. Primeiro, a harmonia entre os três aspectos da alma, intelectual, moral e emocional. E segundo, a compreensão e a capacidade de lidar de forma sábia, equilibrada e ética com a cultura, paideia da ordem criada. É interessante notar que esse termo grego para a cultura, paideia, foi usado por Paulo em Efésios 6:4, quando ele diz: "E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina, a paideia e na admoestação do Senhor." Paulo não fala, então, da paideia, da cultura romana ou grega, mas ele traz o conceito para aquilo que vem do Senhor. Assim, uma criança era ensinada a se tornar uma pessoa virtuosa. E aquele conteúdo do qual falamos anteriormente era o reflexo daquilo que os intelectuais clássicos chamavam de piedade cósmica, numa clara alusão ao fato de que os valores representados nas disciplinas aprendidas eram não somente universais, mas também objetivos, pertinentes à própria natureza da criação e vindos de uma fonte além da criação. Essa é uma definição, a grosso modo, do que chamamos de educação clássica. E, como foi dito, permaneceu normativo desde Platão até meados do século XIX, tendo florescido especialmente sob a cristandade. Então, qual era a preocupação de Luz com o Livro Verde? Com o fim da cristandade, no século XVII, começou-se a ver o conhecimento como algo plausível apenas se verificável pela ciência e pela razão. Essas palavras significando aqui o uso do método empírico. O que não pudesse ser verificado por aí seria colocado à margem do processo científico e educacional. Uma vez que os valores objetivos da era clássica, da piedade cósmica, do divino, tais como suas três grandes virtudes, verdade, bondade e beleza, não podem ser medidos por esse método, eles se tornam ininteligíveis, devendo ficar limitados ao domínio do privado, do particular, jamais do público. Ou seja, os valores transcendentais foram reduzidos à categoria de relativismo pessoal. O divino, a religião e a própria igreja passam assim a ser meras expressões de preferência ou escolha individuais, e suas doutrinas não representam mais valores objetivos e absolutos, mas simplesmente uma questão de opinião. Em outras palavras, a natureza deixou de ter significado objetivo, ficando o mundo sem significado ou propósito, a não ser que os seres humanos agora imputem esse significado e propósito ao mundo. Evidentemente, essa mudança atingiu também o conceito de cultura.
ao invés de um conjunto de valores universais originado em algo acima da humanidade, recebido, compreendido, vivido e mesmo modificado em certo grau pelos homens, a cultura passou a ser simplesmente um conjunto de símbolos, práticas e arranjos comuns, por meio dos quais uma população específica que deles partilha imputa significado a um mundo sem significado. A educação, sendo enculturação, deixou de ser uma iniciação, como aquela figura do pássaro adulto ensinando o pássaro mais jovem a voar. Deixou de ser essa iniciação a uma cultura com valores universais e objetivos para ser um condicionamento à visão moderna de mundo. Por isso, a educação, nesse sentido e nesses termos, precisa perpetuar a divisão entre ciência e religião, fato e fé, conhecimento e crença. Ela também deve afastar os alunos da visão clássica e impedir que eles encontrem valores transcendentes do que é verdadeiro, bom e belo. Luz observa que, afastados desses valores, os alunos serão impedidos de encontrar aquela harmonia que faz dos homens seres humanos completos. Sem esse treinamento, os jovens acabam tendo dificuldades de equilibrar seus valores e, portanto, suas escolhas. Não é de se admirar que vejamos em nossa sociedade o relativismo moral que não reconhece o valor de uma união conjugal, nem a complementaridade entre mulheres e homens, e nem mesmo a dignidade da vida de um feto. O verdadeiro, o bom e o belo são agora aquilo que você quiser que eles sejam. Evidentemente, os valores culturais e educacionais clássicos, tendo 2.200 anos de história, não desaparecem de uma hora para outra. Eles persistem, tanto nas consciências como nos costumes mais conservadores. Dessa estranha interação surge o paradoxo de uma sociedade que exige e supostamente valoriza coisas como a honra, a integridade, o compromisso, ao mesmo tempo que ensina a seus jovens que a verdade é relativa. Dizemos que aquilo que é errado para você pode ser certo para mim, mas ao mesmo tempo esperamos que nossos políticos sejam honestos. Diz o apóstolo Paulo, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou, para citar Luz, num dos momentos mais icônicos do livro, em todo tempo, e tal é o caráter tragicômico da nossa situação, continuamos a clamar por essas mesmas qualidades que tornamos impossíveis. Mal podemos abrir um periódico para topar com a afirmação de que nossa civilização precisa de mais ímpeto, ou dinamismo, ou autossacrifício, ou criatividade. Numa espécie de mórbida ingenuidade, extirpamos o órgão, mas exigimos a sua função. Produzimos homens sem peito, e esperamos deles virtude e iniciativa. Caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrarmos traidores entre nós. Castramos e ordenamos aos castrados que sejam férteis. Como seria um mundo educado pelo Livro Verde? Essa é a preocupação de Luz. Ele consegue antever o resultado dessa cosmovisão camuflada pelo aparente tratamento de linguagem por uma dupla de professores do ensino básico. Na verdade, Luz chega a dizer que Gaius e Titius são muito tímidos ao oferecer o que haviam prometido, aprendizado de leitura e escrita no idioma inglês. Ao invés do trabalho de gramáticos profissionais, eles acabam por apresentar uma obra de filósofos amadores. Mas então, como seria o mundo assim educado pelo Livro Verde? Steve Turley, em seu livreto Educação Clássica versus Educação Moderna, propõe uma interessante comparação. Permita que eu leia do livro essa comparação. Diz ele, na página 33, tenho certeza que a maioria de vocês já leu os livros ou assistiu aos filmes baseados na trilogia Senhor dos Anéis, escrito pelo colega de Luz, J.R.R. Tolkien. Há uma cena maravilhosa no filme As Duas Torres, quando Frodo, que estava viajando pela Terra-média para eliminar um anel maligno no fogo de Mordor, enquanto enfrenta inúmeras
adversidades mortais ao longo do caminho, olha para o companheiro Samwise Gamgee e simplesmente começa a se desesperar, dizendo: eu não consigo fazer isso, Sam. Ao que Sam responde: eu sei, está tudo errado. Por direito, não deveríamos nem mesmo estar aqui. Mas estamos. É como nas grandes histórias, Sr. Frodo. Aquelas que realmente importam, cheias de escuridão e perigos, elas eram. E, por vezes, você não queria saber o seu fim. Afinal, como é que poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar ao modo como era, havendo passado por tantas coisas ruins? Mas, no fim, é apenas uma coisa passageira, essa sombra. Mesmo a escuridão deve passar. Um novo dia há de reinar. E quando o sol brilhar, ele resplandecerá com maior luz. Essas foram as histórias que permaneceram com você. Elas significavam algo, mesmo que fôssemos pequenos demais para entender o porquê. Só que eu acho, Sr. Frodo, acho que eu realmente entendo. Agora eu sei. Nessas histórias, as pessoas tiveram muitas chances de voltar atrás. Só que não fizeram. Elas continuaram, porque elas estavam se agarrando em algo. No que estamos nos agarrando, Sam? Pergunta Frodo. Na existência de algum bem neste mundo, Sr. Frodo. Sam responde com determinação. E por ele vale a pena lutar. Agora tente imaginar esse momento sem os valores objetivos do altruísmo, da lealdade, da honra, do autossacrifício. O que restaria? Na ausência de uma base objetiva, só restaria a possibilidade da coerção ou da sedução. Na prática, para conformar as massas a uma atitude de comportamento necessário, seria preciso uma instituição que tivesse poder para tal. Noutras palavras, na essência dessa cosmovisão está a manipulação. Na tentativa de libertar o ser humano dos valores obsoletos e dos compromissos ultrapassados, acabamos por fazê-lo escravo do vácuo que ele mesmo criou. E como a natureza odeia o vácuo, algo tomará o seu lugar. Essa manipulação vai se expressar de forma mais contundente no domínio da natureza pelo homem, inclusive da natureza humana. Na prática, Luz conclui, acaba sendo o domínio das pessoas sobre outras pessoas, usando a natureza como instrumento. A ciência, a tecnologia e o Estado parecem ser os principais candidatos a exercer essa manipulação, e seu instrumento principal será a propaganda. Você percebeu a diferença entre o homem clássico e o homem moderno? O primeiro homem clássico pergunta: como posso conformar desejos e necessidades humanas com o mundo ao redor? O segundo, o homem moderno, pergunta: como posso conformar o mundo aos desejos e necessidades do ser humano? Assim é que lemos recorrentemente e vemos também, lançados dentro dos nossos lares, mas de forma bem intensa, recebidos pelo sistema educacional, conceitos e afirmações tais como: é tudo sobre você, siga o seu coração, você merece ser feliz. Se isso ou aquilo faz você feliz, então está certo. Em 1966, apenas 3 anos após a morte de C.S. Lewis, o sociólogo americano Philip Rieff publicou um livro intitulado O Triunfo da Terapêutica, em que ele analisava os efeitos das teorias de Sigmund Freud sobre a fé cristã. Nesse livro, ele percebe o surgimento de um novo ator na sociedade. Se antes havia o homem religioso e esse buscava salvação, agora surge o homem psicológico e o que ele busca é ser agradado. Mais recentemente, a professora de Sociologia da Universidade Hebraica de Jerusalém, Eva Iluz, publicou em 2011 o livro O Amor nos Tempos do Capitalismo, em que ela reconhece um novo campo nas relações humanas, inclusive nas comerciais, o campo afetivo. Isso que tem sido chamado de revolução afetiva é talvez a principal arena explorada pela propaganda
e pela manipulação. Mas se a manipulação é exercida para forçar aquilo que já não pode mais ser feito como decorrente de valores objetivos, então Lewis vê duas classes de pessoas emergindo aqui: os manipuladores e os manipulados. Ele pergunta, porém, por que as massas se submeteriam a isso? Uma resposta simples. Elas foram condicionadas pela educação e pela cultura pop, principalmente, a crer que a felicidade e a realização são conseguidas por se conformar à natureza aos desejos e necessidades humanos. Sendo assim, é preciso recorrer, depender e seguir confiantemente aqueles que detêm o poder, o conhecimento e os meios para conformar o mundo. Essa elite será essencial à nova cosmovisão. Diz Turley, no livro que eu acabei de citar, a genialidade dessa nova divisão moderna do trabalho está no sucesso que esta teve em escravizar as massas, convencendo-as de que quanto mais dependentes dos engenheiros sociais elas são, maior é a liberdade. Isso ficou evidente no Brasil atual, quando a confusão se instalou por conta de uma pandemia. Confusão visível no povo, sem saber em que ou em quem confiar. Mas o problema geralmente é mais sutil do que isso, revelando-se como um processo que gradualmente toma conta do imaginário popular e das instituições. Por exemplo, o conceito de direitos afetivos, popularizado no Brasil pela ex-procuradora Maria Berenice Dias. Foi usado em maio de 2011 pelo ministro do STF, Celso de Mello, para defesa do reconhecimento das uniões homoafetivas. Esse é apenas um exemplo de como as elites, sejam científicas ou tecnológicas, em suas diversas áreas, ou ainda forças estatais, acabam por determinar mudanças nos valores morais que, aos poucos, se impõem, seja por coerção, seja por sedução. A realidade de toda essa transformação é demonstrada por Lewis através das seguintes observações perspicazes. Primeiro, é impossível e mesmo inútil exigir comportamentos elevados, como altruísmo, autossacrifício, comprometimento com instituições e valores, como a pátria, o matrimônio ou honestidade, que sejam comportamentos espontâneos, autônomos, derivados de decisões maduras dos indivíduos, quando foram excluídos, e se foram excluídos, todos os valores objetivos. Segundo, o apelo ao utilitarismo, fazer uma coisa porque ela é útil, porque ela é vista como necessária, ou ao instinto, ou seja, aos impulsos mais básicos, não levará ninguém a cumprir deveres que impliquem em perdas, por exemplo, da própria vida ou da liberdade, em função dos outros. Terceiro, resta a opção da manipulação, que, como já vimos, implica em a entrega da confiança àqueles que supostamente detêm a capacidade de guiar a humanidade, apontando quais valores devem ser respeitados e quais devem ser ignorados. Segundo, essa manipulação se dará através da propaganda sedutora e ou coerção, seja legal, seja social. A conclusão estarrecedora de Lewis, então, é a seguinte, no ótimo resumo que Steve Turley ainda faz. Se a natureza é, por definição, aquilo a ser conquistado e controlado, aquilo que deve ser conformado às minhas necessidades, aos meus desejos e ambições, e se essa visão da natureza envolve um controle e manipulação de pessoas como única forma de produzir conformidade moral, então o projeto de conquista do homem sobre a natureza significa que a grande maioria da população humana deve ser consignada à categoria de natureza. Somos nós e o mundo natural todos manipulados. Assim, a conquista da natureza pelo homem inclui a conquista do homem pelo próprio homem, ou melhor, o uso da natureza pelo poder de alguns para controlar os outros.
É por isso, por exemplo, que há uma sacralização, uma quase sacralização do direito ao aborto, enquanto se questiona polemicamente o direito ao porte de armas. No primeiro caso, os que têm controle sobre a natureza, de fato, controlam outros seres humanos, inclusive uma posteridade inteira. No segundo caso, isso não acontece. Acabamos aprisionados por nossa própria ideia de liberdade, distanciados daqueles valores transcendentais que produzem equilíbrio para a alma e despertam a liberdade inerente à virtude cívica e moral. No pensamento de Luz, trata-se de uma nova ordem social, onde a educação encultura os alunos num mundo constituído de condicionadores. E essa nova ordem, efetivamente, reduz a grande maioria dos homens ao status de natureza impessoal e redefine a humanidade como algo intrinsecamente sem valor. O homem, como tal, como o Criador o imaginou, foi abolido. Concluindo, eu cito as palavras do pastor Charles Stanley, da Primeira Igreja Batista de Atlanta, na Geórgia, Estados Unidos. Diz ele: quando vocês enviam seus filhos para a escola, hoje, vocês os estão enviando para uma sociedade pagã, que critica a palavra de Deus, critica o Senhor Jesus Cristo, critica a fé cristã como um todo, e ensina aquelas práticas que a Bíblia afirma muito claramente serem ímpias, inaceitáveis e condenadas por Deus. É para dentro disso que vocês estão enviando seus filhos. O que podemos fazer? É preciso dizer inicialmente que há muitos motivos para otimismo no Brasil nessa área da educação. Primeiro, há um grande número de famílias que já usam o homeschooling. Esse número chega a milhares. Um aspecto importante disso é que, em geral, essas pessoas estão mais atentas às questões que envolvem pressupostos educacionais. Segundo, escolas confessionais começam a atuar em diferentes regiões do país, mesmo existindo em quantidade ainda tímida para as proporções do Brasil. Elas precisam do nosso apoio contra os obstáculos criados pelo próprio Estado. Terceiro, fora da igreja cristã, existem vozes em dissonância com as elites que ainda controlam a filosofia educacional em nossa pátria. Não devemos lutar isolados delas, mas unir forças em torno dessa importante questão. Finalmente, algumas sugestões possíveis. 1. A primeira coisa que deve ser decidida é que tipo de cosmovisão você quer ver influenciando o sistema educacional em que seus filhos estão crescendo e as futuras gerações crescerão. Aquela que descarta valores objetivos existentes na criação? Aquela que inclui os valores objetivos existentes na criação? Ou aquelas que os descarta, cujos valores serão irracionalmente e arbitrariamente decididos por uma elite manipuladora? As duas estão presentes e recebem força e apoio desigual em nossa sociedade. A maioria das pessoas parece ter entregue a formação do caráter de seus filhos a um sistema educacional destituído dos valores pertinentes ao reino de Deus. Na verdade, a maior parte das pessoas nem entende corretamente a existência desses valores. Segundo, mudar nosso conceito quanto ao pensar. Necessitamos de mais pensadores cristãos. A palavra filosofia ainda cria muito medo, muito temor nas pessoas. Mas é com pensadores que às vezes estão em alguma universidade, em algum centro de educação universitário, do outro lado do mundo. É lá que surgem pensamentos, teorias, raciocínios, ideologias que vão acabar no caderno de exercícios do seu filho, dentro da sua casa, e que vai treiná-los num caminho diferente daqueles que o Criador deseja. Terceiro, precisamos de envolvimento. Envolvimento na política de forma a influenciar. Algumas coisas podem ser ditas aqui. Uma, acompanhamento das decisões das câmaras representativas e cortes judiciárias referentes à educação escolar,
Muitas decisões são tomadas e uma grande parte delas fica desconhecida do público, inclusive daqueles que dizem amar ao Senhor com o entendimento. Segundo, comunicação com os atores políticos e responsáveis pela legislação e pela filosofia de educação. Entrando em contato, fazendo-se presente por e-mail ou zap, ou seja lá que tipo de mídia estiver disponível, mas traçar um caminho de comunicação com esses atores. Terceiro, buscar conhecimento e ciência das leis que regem a educação em nosso país, principalmente a própria Constituição. O exemplo brasileiro, a Constituição garante a existência de escolas confessionais, mas os poderes secundários, governos estaduais e municipais, muitas vezes atulham o caminho com toda a sorte de exigências, acabando por descaracterizar as escolas desse tipo ou mesmo dificultando sua criação. Ainda, conscientizarmos-nos de que o sistema público de educação é sustentado com nossos impostos, é o seu dinheiro. Não é algo que pertença ao governo. Daí a necessidade da presença, da discussão e da influência nessa área daqueles que creem na existência de valores objetivos e absolutos. Quarto, envolvimento na política brasileira. Precisamos retornar à arena pública. Roguemos a Deus por homens e mulheres vocacionados para isso. Quem sabe, nossos próprios filhos e netos. Quinto, envolvimento com instituições, como associações de escolas cristãs e outras que forem surgindo. Como eu disse anteriormente, as escolas confessionais precisam do nosso apoio, até para vencer os obstáculos que lhes são colocados. Sexto, envolvimento mais profundo com aquilo que nossos filhos estão recebendo. Por envolvimento mais profundo, eu quero dizer uma interação informada, consciente. É você saber o que seu filho está lendo, o que sua filha está recebendo, que tipo de conceito não somente está no caderno, mas aquilo que é falado em sala de aula. Você precisa conversar, você precisa estar presente, você precisa conhecer a escola, conhecer os professores que estão educando, que estão dando educação às suas crianças. Sétimo e último, é preciso uma mudança na atitude das igrejas em relação às crianças. É interessante como a literatura infantil, muitas vezes, é rala, beira ao ridículo. Revistas e desenhos que são feitos, tornando uma classe de escola dominical nada mais do que um tempo de entretenimento para que os pais possam ter os seus estudos. As igrejas precisam aprofundar isso. Não devemos aceitar que filhos de crentes venham à frente de uma igreja para recitar metade de um versículo, incapazes muitas vezes de dizer a referência, dizer onde está. Nossas crianças são capazes de memorizar catecismos inteiros, memorizar textos longos da Escritura. Cada uma na sua idade, à medida que vão crescendo, podem ser ensinadas cada vez um pouquinho mais, mas não se satisfaça com apresentações bonitas. No cenário americano, lembro que na reunião da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, em 2004, alguém levantou a questão de que 88% dos jovens da igreja, que eram criados na igreja, ao fim do ensino médio, abandonavam a igreja para nunca mais voltar. Esse número não mudou muito. Precisamos mudar a nossa atitude com relação à educação cristã dada pelas igrejas e, obviamente, pelas famílias das igrejas, como elas treinam seus filhos nos caminhos do Senhor. Embora haja necessidade de atuação nas arenas política e social, é preciso que o povo de Deus perceba que essa é uma luta contra poderes espirituais e sofismas. Não se trata de empunhar armas ímpias, mas de usarmos as que Deus nos deu. Eu termino citando as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 3 a 5. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus,
para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, Criador e Redentor dos homens e da própria criação, fonte de toda a verdade, toda a bondade e toda a beleza. Exaltamos a tua majestade e soberania, tua sabedoria e teu conhecimento. Tudo isso manifestado na graça, cujo poder redentor, atuando na criação, não a deixou entregue aos plenos poderes da queda. Por isso te louvamos e engrandecemos. Vimos pedir perdão. Perdão por nossa apatia, nossa acomodação, nosso descaso, pelas vezes que falhamos em não perceber na criação, apesar da queda, a tua bondade. Pelas vezes que capitulamos diante da imposição sobre nós e nossos filhos de valores que assintosamente escarnecem da ordem criada e, portanto, escarnecem de ti. Perdoa-nos por tua bondade, misericórdia e graça, como manifestadas na cruz onde o Senhor Jesus, nosso Redentor, pagou o preço impossível dos nossos pecados e nos conduziu de volta ao lar celestial, a tua presença e comunhão. Rogamos que tu, em tua soberania e graciosa misericórdia, levantes no Brasil homens e mulheres cujos corações sejam por ti mesmo alinhados com os valores que tu imprimiste na criação. Que tu os levantes mesmo dentre aqueles que ainda não te conhecem, como já fizeste no passado. E que tu concedas arrependimento à tua igreja, para que ela abandone as cisternas rotas e retorne a ti, ao manancial de águas vivas, ao evangelho eterno. Levanta púlpitos que apliquem a tua palavra a todos os aspectos da vida, de modo que tu sejas glorificado e que o teu conhecimento e tua glória sejam conhecidos até os confins da terra. Isso nós te rogamos, confiados unicamente nos méritos e perfeições do Senhor Jesus, amado de nossa alma e nosso Salvador. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado.